Olá! O autismo era considerado uma condição rara que atingia 4 indivíduos para cada 10 mil. Hoje, a pesquisa mais recente fala em 1 para cada 92. Mas que universo tão particular é esse em que vivem os autistas? O que se passa na cabeça dessas pessoas tão diferentes? Hoje o programa Espaço Aberto vai conhecer a ADACAMP, Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas. Para discutir as particularidades desse transtorno que desafia a ciência até hoje, estão no nosso estúdio o presidente da associação, Paulo Assir Faria, a coordenadora pedagógica Roseli Cruz Guiral e a coordenadora clínica Ana Elisa Stocconi. Gente, obrigada pela presença. Doutora Ana, eu começo com você. A gente percebe, pelo que a gente ouve na sociedade e lê em alguns lugares, que a gente identifica o autista em alguns sentidos, né? Pela falta de interação social, alguns movimentos repetitivos, mas a gente imagina que isso só seja possível com uma idade um pouquinho mais avançada. Como identificar, em que momento da vida do autista se identifica que ele possui esse tipo de transtorno? Eu acho que com o avanço, então, das pesquisas e do conhecimento mesmo, né, do transtorno do espectro do autismo, a gente já consegue identificar, já tem meios de identificar, pela observação do comportamento, essa condição em bebês. Bebês de 2, 3 meses, a gente consegue observar o que a gente chama de sinais de alerta. A gente não define isso, não é possível mesmo fazer o diagnóstico nessa fase, mas são sinais de alerta do comportamento e do desenvolvimento da criança que são importantes como sinais marcadores de disfunção do seu desenvolvimento. Então, a partir da observação desses sinais, a família, a mamãe já faz esse questionamento com o pediatra também está bastante alerta a isso, né? E aí a gente acompanha essa criança e ao longo dos meses, nesse acompanhamento, a gente vai configurar ou não aí o diagnóstico de autismo, mas é possível já fazer isso antes dos 2 anos de idade. Que sinais são esses que indicam no possível bebê, caso de autismo? Isso que você falou é verdade. Então, assim, quanto maior, mais velha é a criança, mais fácil se reconhecer um comportamento alterado, disfuncional, porque o bebê tem um repertório de comportamento menor. Então, quanto a criança é maior, é mais fácil a gente identificar, porque serão mais comportamentos inadequados, né? No bebê, com o bebê, a gente observa a alteração do contato visual. A gente consegue observar já de pequenininho que o bebê humano, naturalmente, ele prefere olhar para os olhos e a boca. Ele faz essa triangulação no rosto humano, da mamãe, do papai, do irmãozinho, né? E principalmente a mamãe é a primeira a observar isso, que esse bebê não faz atenção nestas regiões. A maior interação é da mãe, mesmo por conta da amamentação e tudo mais. Então, né? Quando ela está no colo, inclusive, amamentando o bebê, a gente percebe, a gente faz essa troca de olhar com o bebê. A mamãe que amamenta o bebê enxerga os seus olhos, né? E o bebê faz essa troca com a mamãe. Esse bebê que tem o autismo, e que vai desenvolver mais claramente o autismo meses mais para frente, ele não faz isso. É um bebê mais desatento, ele fixa outros pontos de interesse no rosto e não na mãe. E é interessante que a mamãe busca isso na criança e a criança não retorna desse jeito para ela. Essa é uma primeira queixa da mamãe para o pediatra. É interessante, doutor, mas esse bebê não olha muito para mim. Né? Ou é um bebê muito calmo, muito tranquilo, que ele fica muito bem no berço, não chora. A impressão que a gente tem é que ele não precisa de outras pessoas, ele não reclama a presença da mamãe. Né? Quando a criança então vai crescendo e começa o balbucio, a linguagem, o blá blá blá, o mamamã, o papá, ele atrasa essas etapas da linguagem. A linguagem é um grande marcador, é um grande indicador para a gente de alteração no desenvolvimento da criança. Quando começa essa linguagem? A linguagem já começa com o bebê pequeno, né? Então é o balbucio, depois a lalação e depois então as primeiras palavrinhas, né? Mamã, dá, né? 1 aninho, mamãe para mamãe, papai para o papai a partir de 1 aninho. Com 18 meses a criança já faz já fala uma coleção de palavras, né? Não quero. A formação das pequenas frases, que ela começa a juntar 2 palavrinhas ao redor de 2 anos. Então, ao redor dos 2 anos, esse atraso da linguagem é identificado mais claramente pelas famílias. Porque até então todo mundo justifica. Eu falei atrasado, o seu tio também falou atrasado quando ele era pequeno. Aí vai se justificando com algum parente que também
se comportou daquela maneira, mas aquela criança vai atrasando e não vai adquirindo a linguagem. Esse é um grande, um grande indício de alguma alteração no desenvolvimento do bebê. Agora, mesmo que tenha se identificado, conseguido ao longo do tempo se identificar tão precocemente os sinais de autismo, por que ainda não se descobriu como que surge o autismo? A etiologia, então a causa, o porquê que o autismo acontece, não está definida mesmo, assim. Existe agora, em função da observação na frequência da incidência desta condição, que cada vez cada estudo mostra uma frequência cada vez maior, né? Antigamente era 1 para 200 e agora é o que você acabou de dizer, 1 para 92, e se a gente considerar só os meninos, 1 para cada 60 nascimentos de meninos tem a presença de uma criança com autismo. Então, porque o autismo no menino ele é 5 vezes mais frequente do que na menina. Então tem também essa diferenciação. E a pergunta? Por que ainda não se chegou a uma conclusão de como surge? Agora, já que a gente avançou um pouco mais na conversa, por que a gente ainda não descobriu como chegamos até o autismo, se os números vêm crescendo tanto, com tanta frequência, se os números avançaram tanto ao longo do tempo, porque se ainda não chegou a uma conclusão de como surgiu isso? Se sabe que é genético, né? É uma questão genética, isso já é provado? Um dos fatores genético. Então, na verdade, o que se acredita hoje para a determinação do autismo são condições, é uma condição complexa. Tem vários fatores que podem estar contribuindo. O genético, sem dúvida nenhuma, né? O genético é um que está estabelecido. Mas parece existir a condição genética, mais a condição ambiental também, né? Uhum. Então, o ambiente, a interação no ambiente parece ter alguma influência também na determinação desta condição. Se a gente pensar que o autismo hoje é considerado um transtorno que tem um espectro de alteração, se este indivíduo, essa criança, né, esse bebê ainda, né, tiver a condição genética, mais a condição mais fatores biológicos, sociais, toxicológicos associados, imagina-se então que a condição, o espectro do autismo, esta pessoa terá um comprometimento muito amplo, extenso, né, na linguagem, no comportamento, na inteligência, né, no aparecimento de epilepsia, de crises epiléticas, em outras condições mórbidas associadas ao autismo, né? Agora, Roseli, a doutora Anelisa explicou no começo que a mãe às vezes percebe sinais do autismo por conta de pouca manifestação do bebê. Uhum. Então, isso soa um pouco como independência da parte dele, mas a gente sabe que ao longo do tempo, o autista se torna muito dependente da família por conta das suas limitações. Existe algum momento desse tratamento, dessa busca de vários braços aí para se conseguir melhorar o desempenho e tudo mais, que ele atinge a sua independência, a sua autonomia? O autista consegue chegar nesse ponto de autonomia e independência, apesar de caminhar para uma independência no seu comportamento, né? Bom, o que nós procuramos na DACAMP é dar autonomia e independência para a pessoa com autismo. Alguns conseguem mais plenamente, outros menos, dependendo da sua condição. E há um esforço, né, de toda uma equipe em tentar dar essa autonomia e lutando junto com a família, né? Porque sem a parceria da família nós não vamos conseguir. Uma família que atua junto com os profissionais, o desempenho dessa criança, desse jovem vai ser bem melhor, um prognóstico bem melhor. Que tipo de profissionais estão envolvidos nesse processo para o desenvolvimento do Na autismo? DACAMP nós temos uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, educadores físicos, junto com a equipe médica, né? Uma neuropediatra, a doutora Ana, um psiquiatra infantil, um enfermeiro. Mas os oficineiros, né? Nós temos oficinas em artesanatos diversos, oficina de culinária e horta. Então, toda essa equipe são praticamente 65 funcionários atuando diretamente com os autistas. E nós procuramos dar autonomia desde o desfraude,
né? Porque uma criança que usa o banheiro adequadamente, a família ganha uma qualidade de vida muito grande. Então, começa com o desfraude, o se vestir, abotoar uma roupa, guardar uma roupa. Então, nós temos muitas atividades funcionais. A equipe junto com a equipe médica, eles traçam um planejamento, um plano de ação, né? Um plano terapêutico singular em cima das necessidades de cada indivíduo. E toda a equipe trabalha em cima disso, juntamente com a família. Então, há uma troca constante entre a equipe e os familiares. Agora, a gente fala de uma questão muito particular de cada um deles, porque existem vários níveis do transtorno, né? Quais são esses tipos de níveis que existem, doutora Nisa? Então, é isso que a gente agora então chama do transtorno do espectro do autismo. Então, agora a gente não usa mais a classificação de nível, né? Mas a gente então utiliza o termo do espectro. A gente tenta, de uma certa maneira didática, a gente divide então as crianças, os indivíduos que conseguiram desenvolver a linguagem verbal e os que não conseguiram desenvolver a linguagem verbal. Tudo fica sempre mais difícil quando a gente não tem a linguagem verbal, né? Então, a adaptação, comportamento, a interação com os colegas, a própria atividade acadêmica, né? Então, essas crianças, esses jovens, a gente considera, então, que tem um transtorno maior, né? E as crianças que conseguem ter o desenvolvimento da linguagem verbal, em geral, têm um melhor prognóstico e uma melhor acomodação na vida comum. Agora, existem casos de autismo em que as crianças não conseguem assim, desenvolver muito socialmente, mas conseguem intelectualmente. Isso, né? Isso. Então, se a gente pensar então, dentro do espectro do autismo, as alterações, né, são linguagem, comportamento social, né, e em alguns a presença muito importante de estereotipias, de comportamentos motores repetitivos. O que causa esses comportamentos repetitivos? Então, a gente não sabe quais são as alterações que são as responsáveis pelo autismo. Motora. Do ponto de vista neurobiológico, a gente sabe que existe o comprometimento de várias áreas, várias redes neurológicas, principalmente as redes envolvidas naquilo que a gente chama de cérebro social. E daí, então, a linguagem e o comportamento social seriam um grande marco de alteração nessas pessoas, né? Mas dependendo da extensão dessa disfunção dessa rede neurológica, a criança pode ter, o indivíduo pode ter, então, uma série de transtornos cognitivos. Então, por exemplo, estatisticamente a gente sabe que nas pessoas com autismo a gente tem uma frequência de em torno de 40% de deficiência intelectual associada. Não é pouca coisa, né? 20% a 30% a epilepsia também é associada, que é uma frequência muito maior do que numa criança que não tenha o transtorno do espectro do autismo. Então, algumas condições estão mais claramente associadas, e aí a gente vai considerar sempre isso um espectro, né? Então, quem reúne a epilepsia, a deficiência intelectual, a falta da linguagem, a disfunção social, a incapacidade de manter o olhar, de manter uma comunicação, a incapacidade de autocuidado, né? A gravidade pode ser tamanha que essa pessoa tem que ser cuidada 24 horas por dia, né? Então, e em contrapartida, então, na outra ponta desse espectro, imaginando que seja um leque, na outra ponta do espectro, a gente pode ter, então, pessoas completamente inteligentes e, inclusive, superdotadas, né, que a gente chama de savants, os sábios, né, mas em detrimento de outras áreas sociais, né? Então, indivíduos que têm uma habilidade muito grande em matemática, indivíduos que têm habilidade muito grande em física quântica, né? Ou habilidades até motoras, né? O próprio Messi se colocou como sendo uma pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo, né? Mas, então, uma habilidade motora bastante afinada, bastante aguçada, né? Então, pode existir isso. Porém, em comum, né? Em comum, eles têm, basicamente, assim, o ponto principal é a dificuldade de estabelecer o relacionamento social. Agora, essa questão do Messi, a gente vê uma habilidade motora avançada, mas a gente também vê pouca relação social. Você acha que o fato de se relacionar um pouco menos do que o normal, por conta do autismo,
isso gera um pouco menos de expectativa e de ansiedade e isso acaba acelerando a questão motora? Uma coisa está ligada à outra ou não necessariamente? Não. Ele acaba não absorvendo aquele ambiente de tensão, o adversário vindo ali, e aí ele acaba conseguindo desempenhar aquela jogada com mais facilidade, porque ele não absorve. Talvez isso possa ajudar. Por exemplo, no mercado de trabalho, os empregadores estão em busca de pessoas que têm autismo, porque uma parte deles tem uma concentração muito grande num determinado foco de atenção. Então, por exemplo, a área de computação, a área da informática, são pessoas que têm um foco muito aguçado e nada tira a atenção. Se acontecer alguma coisa, cair um meteoro aqui do lado, ele continua, ele consegue se desligar daquilo, né? Mas então você vê como é disfuncional, porque ele não se desliga se cair um meteoro do lado dele, quando ele deveria ter uma reação normal de sair correndo igual os outros colegas, né? Então são essas alterações que você vê que não acabam provocando uma inadaptabilidade ao mundo, né? À vida real. Agora, Paulo, a ADACAMP já está com 26 anos. Em que contexto se pensou em criar uma associação desse nível para a cidade de Campinas? Naquela época, eu não estava na ADACAMP, eu não estava nem próximo da ADACAMP, mas naquela época foram pais de crianças autistas que sentiram essa necessidade de ter alguma instituição que tivesse um corpo que convergisse no atendimento dessas crianças, que buscasse conhecimento, que buscasse atendimento. Então ela começou assim, ela deu seus primeiros passos nesse sentido. E aí o tempo foi passando, ele foi se especializando, os amigos da Câmara começaram a se aproximar, começou a ter um corpo de diretores, amigos, pessoas de fora, inclusive pessoas que não tinham nada a ver com autismo. Depois a parte profissional começou a exigir profissionais, por exemplo, de gestão também da instituição e não só profissionais de atendimento, como profissionais de gestão. Por exemplo, eu e os amigos, os outros demais voluntários, nós não somos funcionários da ADACAMP, nós não entendemos nada de tratamento clínico, nada desse tratamento com autismo. Mas, de alguma maneira, fazer uma gestão administrativa, prestar contas, buscar recursos na comunidade, dessas coisas nós podemos ajudar mais. Então, dessa maneira, a gente separa um pouco a atividade terapêutica da atividade de gestão. Assim. Cada um no seu papel, mas acaba se formando... Se completando. Agora, a gente fala aí dessa questão dos pais, mas antes de chegar nesse assunto, a gente vai a um breve intervalo. Nesse primeiro bloco, falamos um pouco sobre a questão do transtorno e abrimos falando, então, com o Paulo explicando que a entidade surgiu aí com a junção de pais buscando a necessidade de ajuda para esses filhos e voltamos após o intervalo para continuar discutindo a importância dos pais na vida da pessoa que possui o autismo. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão do autismo com a ADACAMP. No bloco passado, a gente falava de como surgiu a entidade, surgiu então da junção de pais que buscavam necessidade de ter apoio para cuidar de seus filhos com autismo. Para a gente começar discutindo essa questão dos pais, Roseli, quais são as reações quando um pai percebe que um filhinho de 2 anos tem traços e possibilidades de ter o autismo? Eu acho que primeiro ele fica perplexo, né, sem chão, muito triste, né, o que a gente chama de luto.
passado esse primeiro momento, ele começa a procurar saber, se informar sobre o autismo, né? O que é, para alguns, é um assunto novo, que eles não ouviram falar. Então, eles vão procurar, é a busca. Então, eles chegam na ADACAMP, à procura de uma orientação, de tratamento, o que fazer, o que procurar. E a doutora Anelisa, mais as assistentes sociais e a psicóloga da família, elas formaram um grupo, né, de alguns encontros para acolher esses pais, respondendo às dúvidas deles, os questionamentos, como eles podem se articular para conseguir tratamento. Então, a gente dá esse conforto. Às vezes nós podemos atender, outras vezes não, né? Então, a gente encaminha, faz os encaminhamentos necessários para que possa confortar essa família e começar o tratamento da criança. O nível social influencia na rapidez do diagnóstico? A gente pode dizer que uma família que tem um nível social um pouco mais elevado, talvez um pouco mais de conhecimento, consiga identificar antes que o filho tem indícios de um comportamento que não é normal, mais do que os pais, do que as famílias mais simples? Ou essa percepção, ou doutora Anelisa, não, a mãe, independente da sua capacidade, do seu conhecimento, do seu poder aquisitivo, ela sabe olhar para aquele bebê e dizer, tem alguma coisa errada aí? Eu não diria só a mamãe, porque isso é da relação mãe-bebê, né? Então, assim, não tem exatamente a ver com o nível econômico, é da relação mãe-bebê, né? Mas uma coisa que ajuda muito a gente hoje, assim, o serviço público com a educação infantil, né? É o grande parceiro para fazer o diagnóstico dessa alteração do desenvolvimento. Porque aquele educador infantil, e eu digo muito isso das escolas públicas mesmo, no município a educação infantil está sob a responsabilidade, no município não, no Brasil, né? A educação infantil está sob a responsabilidade dos municípios, né? Então, a creche que já recebe essa criança pequenininha, ela tem a oportunidade de ter aquela criança e outras crianças juntas, né? Fica nítida a diferença, é facilmente observável, né? A diferença de comportamento de uma criança com autismo mais comprometido, né? Assim, no espectro um pouco mais amplo, né? Daquelas crianças que não têm, que estão com o seu desenvolvimento normal. Então, a primeira, além da mamãe ser uma grande observadora, né? Olha, para o pediatra, né? O meu bebê não está fazendo isso, ele está atrasando a linguagem. A educadora é a grande parceira nossa e a educação pública infantil, né? Então, as creches que ficam com as crianças das mamães que estão indo trabalhar, né? Elas percebem, elas têm formação, elas têm a observação, ficam 365 dias com essa criança, né? Tem muita comparação e elas são muito hábeis no reconhecimento da diferença. O diagnóstico, obviamente, vai ser feito pela área da saúde, né? Elas não fazem o diagnóstico do autismo, mas elas fazem o diagnóstico da alteração do desenvolvimento. Essa criança está muito isolada, mamãe, é melhor a senhora conversar com o seu pediatra, ele não procura as outras crianças, ele fica sempre no quieto, no cantinho, a linguagem dele não vem vindo como a dos outros amiguinhos. Então, eu acho que, às vezes eu vejo até o contrário, que a escola particular ela não consegue fazer como a educação pública tem conseguido fazer aqui, pelo menos no nosso município. Agora, Roseli, a gente está falando um pouco dos pais. Antes disso, quando os pais recebem um diagnóstico de que tem um filho com autismo, quais são as primeiras informações que eles têm que saber para começar a correr atrás de um desenvolvimento específico, um atendimento específico? Primeiro, o que é o autismo, né? E ver a parceria, se ele não fala, tem que procurar uma fono, uma psicóloga para intervir no comportamento inadequado, um educador físico, uma integração sensorial, todos os estímulos que ele pode receber para um desenvolvimento melhor, né? Então, ele tem que ter toda essa gama de informação, de procurar se informar, né? E hoje está muito mais fácil a informação. E quando eles nos procuram, mesmo que nós não vamos atendê-los, nós damos toda a informação, nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e orientá-los em qualquer momento. Então, a gente sempre está à disposição. Fica muito claro, então, né, Paulo, o papel da ADACAMP numa realidade como essa. Que mesmo que não seja possível o atendimento, se tem a instrução. Porque às vezes o pai fica meio perdido, ele pensa, e agora, onde que eu acho um fono? Onde que eu acho um
um fisioterapeuta, onde que eu acho, e a ADACAMP concentra de uma forma ou de outra todas essas informações que uma família precisa saber para lidar com isso, né? É isso mesmo, Rafaela. E depois em que a criança está em atendimento da ADACAMP, essa interação ela tem que continuar sempre, da família com os profissionais da ADACAMP. Tem que haver feedbacks. Eles têm que dizer o que está funcionando, qual é a reação da criança na família, onde que ela está progredindo, onde que ela pode progredir mais. Então isso é constante, isso tem que continuar. O pai pode contribuir, o pai e a mãe podem contribuir bastante no desenvolvimento da criança se eles estarem próximos dos profissionais e até mesmo do educador na escola também, para retornar com o feedback e auxiliar a criança nesse desenvolvimento. E até interessante, até onde a criança se destaca. Porque às vezes nesse destaque da criança, às vezes ela tem um potencial ali que pode ser mais bem trabalhado. Isso depende do envolvimento da família, né? Exatamente. 100%. E é fácil ter o envolvimento da família, Roseli? Tentamos, né? Chamamos muito a família, requisitamos a parceria, né? Estamos sempre em cima, perguntando, pesquisando, a doutora nos chama para consulta, nós a chamamos para participar do atendimento e sempre envolvendo a família, né? Algumas a gente consegue um avanço maior, uma união maior, uma integração maior, outras não, mas a gente sempre está tentando, porque sem a parceria, né, Ana, é difícil um prognóstico bom. Doutora Ana, existem mais de um caso de autismo na mesma família? Irmãos? Sim, sim. Hoje, o que avançou muito para a gente conseguir fazer os diagnósticos precoces foram grupos de pesquisas europeus, canadenses e americanos. Eles começaram a acompanhar os irmãos lactentes, os irmãos menores das crianças que tinham diagnóstico de autismo. Então, aqueles grupos de estudo, né? Que tinham lá a identificação, essa criança tem autismo, eles começaram a acompanhar essas famílias e os bebês novos que vinham nesta família. Então, a gente chama de grupo de pesquisas dos bebês lactentes. A partir destas pesquisas é que a gente começou a identificar com mais clareza que já existiam sinais. Que a gente não os interpretava como sinais de importância. Então, esses estudos conseguiram quantificar a importância, né, destes pequenos sinais e considerá-los até marcadores para o desenvolvimento. E aí a gente observou que 20% dos irmãos de crianças com autismo podem ter autismo também. Agora, dentro das atividades que a ADACAMP desenvolve, a gente sabe que a ADACAMP, a função dela não é na questão educacional, né? Certo. Ela é mais voltada para a saúde, né, Roseli? Clínico-terapêutico. Clínico-terapêutico. Mas, de uma forma ou de outra, vocês acabam lidando com as primeiras ações e educações, com os primeiros entendimentos que aquela criança tem, mesmo que seja numa oficina, mesmo que seja numa brincadeira, o começo da educação daquela criança acaba passando por vocês, né? O beabá, digamos assim. Como começar a lidar com a educação dessas crianças tão diferentes? Bom, primeiro a equipe sente a criança, observa um determinado tempo, aí se reúne a equipe toda e traça um plano terapêutico para essa criança, dentro de um grupo. Então, vai no grupo observar a necessidade dessa criança. Então, se ela precisa do desfraude, nós vamos focar no desfraude, já vamos começar a intervir em comportamentos inadequados, reforçando os comportamentos positivos. Nós vamos estimular o conto de histórias, música, educação física, muita educação física. Hoje eles estão interagindo muito bem na atividade física, lúdica, atividades de pintura, desenho, recorte, culinários maiores na culinária. Na horta, a horta tem sido uma atividade bem interessante para o desenvolvimento deles e nós vamos acompanhando essas crianças na escola. Há uma parceria assim, íntima com a escola e nós vamos reforçando, embora nós não trabalhamos com a pedagoga, né, mas nós temos algumas pedagogas que intervêm, direcionam a equipe para estruturar atividades que ajudem na escola. E tudo isso tem dado assim, um grande retorno, um desenvolvimento muito grande para eles. Agora, doutora Ana, a Roseli falava um pouco da questão das reações, que um dos princípios das atividades da ADACAMP é trabalhar em cima
das reações positivas e até negativas das pessoas que têm o autismo. Quais são as reações mais difíceis de lidar com a pessoa que tem o autismo? É a agitação? É a violência? Então, que tipo de reações eles têm? Eu acho que o foco principal, quando a gente pensa em reabilitação ou na oferta do processo terapêutico, né, é para fazer a criança com autismo ficar o mais adaptada possível à vida comum, né? Então, por exemplo, o isolamento. Né? A gente trabalha muito que a criança não fique isolada, que ela consiga estar junto com as outras crianças. Outra coisa que as crianças com autismo, algumas têm, a gente generaliza, mas a gente sabe que são algumas, né? Nem todas têm todas as características, mas a sensibilidade ao barulho, né? De não suportar barulho, elas tapam o ouvidinho quando estão em algum lugar que tem muito barulho, que solta rojão, ou então em um shopping que tem muita gente eles não toleram, não se sentem bem. Então, trabalha-se isso também, mas sempre com técnicas graduais, né? Da exposição e de fazer a criança entender o que está acontecendo de uma maneira gradual, respeitando os tempos dessa criança, né? Então, agitação, né? Algumas crianças podem ser mais agitadas do ponto de vista motor, né? Então, se trabalha também a capacidade de se manter atento numa atividade, de começar uma atividade e terminar aquela atividade, e daí então vem a atividade no parquinho, no jogo de futebol, andar de bicicleta. Então, a gente vai conseguindo fazer a criança entender e controlar os comportamentos que não são próprios daquilo. A gente vai ensinando que aquilo, reforçando a importância, de que aquilo não é para aquele momento, naquela hora, né? É o mesmo processo de educação que a gente faz com qualquer filho, mas que é mais repetitivo e cansativo para as famílias que têm a criança com autismo, né? As famílias conseguem seguir com o tratamento até o fim, Roseli, devido a esse cansaço? A gente conversava um pouco antes do programa começar e o Paulo até falou, eu perguntei, existe a questão da expectativa de vida para o autismo? O autismo diminui a questão da expectativa? Você falou, não. Aí o Paulo entrou dizendo, para o autista não, mas às vezes para o pai sim, porque é tão cansativa a situação de lidar com aquilo, e é cansativo mesmo, a gente né, percebe alguns o cansaço, né? E uma grande preocupação nossa com os mais velhos, nós temos 49 adultos, né? Como que vai ser o futuro? Então, é uma grande preocupação, acho que a maior nossa é com os adultos, né? Porque os pais envelhecem, eles envelhecem, e para aqueles que são mais comprometidos, o que nós vamos poder oferecer, de que forma nós vamos oferecer. Pensamos num centro de vivência, né? Onde esse pai traga esse jovem uma vez, 2 vezes por semana, onde ele tenha uma atividade de artesanato, enquanto o jovem faz uma atividade física. Haja um convívio entre eles, porque talvez no futuro esse pai não consiga mais trazê-lo todos os dias, né? Ele envelheceu e esse adulto às vezes está mais obeso, mais difícil de se movimentar. Então, é uma grande preocupação da ADACAMP com o adulto com autismo. É possível chegar nessa idade que você falou dos mais velhos que frequentam a entidade hoje com 49 anos, é perceptível a questão da independência quando se atinge essa idade ou não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes eles continuam completamente dependentes. Paulo, a gente falou de 49 adultos, mas a instituição hoje já está beirando os 200 atendimentos. 191 crianças. E na questão, você como presidente responde por essa questão de gestão, né? O atendimento para todas essas crianças é gratuito? É gratuito, completamente gratuito. E aí a entidade conta com parceiros? Como que é a questão dessa gestão? As principais linhas de recursos da ADACAMP é a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Social e da Secretaria de Educação. Temos recursos da FEAC também e os recursos próprios que nós vamos buscar. Então, nós temos algumas outras linhas para recursos próprios, que são cupons fiscais, a destinação do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas através do CMDCA. Nós temos também iniciativas como o Jantar dos Chefes. Nós temos um diretor, que é o chefe Antonello, e ele promove 2 ou mais jantares por ano. Ele reúne alguns chefes de Campinas, é um jantar até muito agradável. E esses chefes não só doam
as suas habilidades culinárias, como também os ingredientes, e toda a renda é destinada para a ADACAMP. Nós temos também a festa junina anual e doações espontâneas também de pessoas. E tem os voluntários, mas tem os profissionais que lidam no tratamento, eles são todos remunerados. Isso. Aí, no caso, você precisa de compromisso, você precisa de um vínculo empregatício para você ter o compromisso diário. Acho que essa é a maior dificuldade que as ONGs têm hoje, né? Porque se tem pouco recurso, mas se precisa de profissionais especializados para ajudar criança, adolescente ou idoso, ou seja, qual for a área. E quando você tem um profissional que ele é remunerado, você consegue total dedicação dele e mais qualidade no atendimento. Exatamente. Né? No passado, nós tínhamos até psicólogos voluntários, um oficineiro voluntário, mas isso ele não dá continuidade, porque ele é voluntário temporariamente. Uma hora aparece uma oportunidade de emprego e ele vai. Então, a ideia é que no tratamento você ter funcionários exclusivos. Ainda sobre a captação de recursos, se você me permite, Rafael, retornar, é importante a gente captar recursos e esse é o trabalho da diretoria mesmo, de estar sempre buscando esses recursos, porque existem despesas que não são diretamente vinculadas com os recursos do Estado que nós recebemos. Os recursos públicos são direcionados para coisas específicas. Para terapias específicas, é o que nós chamamos ali de dinheiro carimbado. Então, eles dão aqueles recursos, a gente presta o serviço e presta contas. Mas existem despesas como o seguro de vida dos funcionários, o seguro patrimonial, uma boa parte das nossas despesas de informática, a manutenção da escola, pintura, manutenção hidráulica, objetos de cozinha, utensílios, que são serviços de suporte ao serviço custeado pelo Estado. Então, a gente tem que manter sempre essas linhas de entrada de recursos abertas também. Isso é um desafio garantir o andamento completo da associação. Né? Isso é um desafio muito grande. É difícil arrumar parceiros? Foi difícil? Eu imagino que o senhor não tivesse desde o começo de lá, mas dos anos que está para cá, o senhor já está há quantos anos? Desde 2004, né, participando. Já houve momentos muito difíceis, realmente. Houve momentos, inclusive com poucos voluntários, e isso era muito mais trágico. Né? Os voluntários podem atuar de que forma dentro da ADACAMP? Olha, existe o voluntário que ele não participa da diretoria, ele não participa na área de decisão, de ter ideias, mas ele pode participar com uma atividade específica. Vamos fazer a festa junina, então ele se reúne. A festa de Natal, nós vamos fazer a cestinha de Natal para as crianças. Então, tem esses voluntários que participam dessa maneira e tem aqueles que participam da diretoria mesmo, dando ideias, sugestões no sistema de gestão da ADACAMP. E é difícil conseguir captação de recursos? Olha, doações espontâneas ou nem tão espontâneas para a ajuda da ADACAMP? Olha, não é fácil, mas nós temos conseguido alguma coisa, está dando nesse momento. Poderia ser maior? Pode ser maior. Nós sempre queremos expandir isso, alargar um pouco mais essas possibilidades, né? Com um trabalho de 26 anos tão sólido que vocês têm, eu imagino que não se tenha muita dificuldade em se mostrar a questão da transparência dos resultados e isso acaba implicando em um pouquinho mais de facilidade para a captação de parceiros. Né? E é importante que a ADACAMP seja conhecida de Campinas e cidades da região, onde a gente também atende as crianças, por causa disso mesmo, tá? Inclusive, eu falei da iniciativa do Jantar dos Chefes, porque ela foi importante também, porque ela levou a ADACAMP a uma classe social de Campinas que até então não conhecia a ADACAMP, porque é um jantar relativamente caro e, vamos dizer, essa classe social não conhecia e eles participam, a gente vende 100% dos convites todas as vezes, né? E foi uma maneira também de a gente se tornar conhecido dessas pessoas. Então, eu acho que quanto mais conhecido da comunidade, melhor também de conhecido e eles saberem do trabalho que é executado e os resultados. Então, fica mais fácil à medida que você consegue isso. Esse é o programa Espaço Aberto, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa.
Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Programa Espaço Aberto. Hoje conversamos a respeito do autismo com a ADACAMP. A gente falava um pouco da questão de gestão da associação no último bloco e eu queria entrar agora na questão da educação, do mercado de trabalho, mas um pouco antes disso. Em 2012, a legislação do país conferiu ao autismo a categoria de deficiência. O que isso significou na prática para vocês? Roseli. Eu acho que para eles, né, legitimou um direito que qualquer cidadão tem. Para nós continuamos trabalhando, eles já estavam inseridos nas escolas regulares, no mercado de trabalho, então só fortaleceu. Mas essas garantias já existiam antes? A garantia, a inclusão no ensino regular, nós já a inserção no mercado de trabalho? No nosso município, a inclusão já vem vindo há alguns anos. Então, a gente só efetivou isso. Né? A gente conseguiu conquistar mais espaço em todas as escolas do município e região. Agora, essa questão da legislação e a questão de políticas públicas, como que se é feita a discussão dela por conta da ADACAMP? Vocês estão organizando, parece que um evento para se discutir essa questão de políticas públicas, o que ainda é necessário, o que se pretende discutir de políticas públicas? A ADACAMP, por iniciativa dela mesmo, de uma psicóloga, a psicóloga Sara, que é responsável pela área da família, ela fez um projeto com base na experiência dela da escola de pais, que ela já trabalha há muitos anos lá dentro, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e junto com os outros 2 parceiros que são da área da saúde mental aqui em Campinas, que é o CAPSI Sevi e o CAPSI Espaço Criativo, que são equipamentos de saúde, da saúde mental do município, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que também atendem, também com recursos do SUS, como a ADACAMP também trabalha, enviaram um projeto e foram selecionados pelo Ministério e vão realizar agora, em outubro, vai ser amplamente divulgado, uma plenária com a participação das pessoas com transtorno do espectro autista, do autismo e mais os seus familiares, profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, para pensar, trabalhar, poder trazer diretrizes para ampliar as políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Vai ser a primeira plenária municipal. O assunto que mais se pensa quando se discute em políticas públicas para a pessoa que possui o autismo, a gente está falando de inclusão ou existem outras grandes necessidades que envolvem o autismo? Roseli? A inclusão é a maior necessidade para ser discutida como política pública, por exemplo? A inclusão, a assistência médica. Eu acho que é a totalidade dos direitos dele. Ele tem que ter os direitos plenos dele garantidos como qualquer cidadão. Como qualquer cidadão. E hoje não se tem isso. Não na plenitude. Não. São as barreiras da sociedade. O direito está lá, mas ele não consegue acessar o direito. Com relação à educação, antes da gente pensar se eles estão exercendo esse direito ou não, é viável que haja essa inclusão da pessoa com autismo dentro da sala de aula regular, do ensino regular? Então, é a diretriz de uma sociedade inclusiva, Rafaela. Obrigada por você ter falado disso, porque assim, é um ponto importante que a gente faz, é a nossa grande defesa, né? De todas as pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. Né? Então, nós temos que transformar, nós temos que caminhar com a sociedade, né? com a nossa cultura, derrubando as barreiras. Né? Então, há de se conquistar uma sociedade que consiga enxergar que as pessoas são diferentes, mas os seus direitos são iguais, né? E atender a especificidade destas diferenças, né? Então, se eu não enxergo, eu preciso de um condutor, de um marcador no chão. Se eu não ando, eu preciso de uma cadeira, mas eu preciso de acessibilidade física, né? Se eu não ouço, eu preciso de uma acessibilidade comunicacional, a linguagem de Libras, né?
E se eu tenho o autismo, se eu tenho a deficiência intelectual, eu preciso da acessibilidade das pessoas na compreensão do meu comportamento, né? No entendimento de como é que eu me comporto e como é que elas devem se comportar com relação a mim, né? A minha pessoa, né? Existe essa compreensão? Roseli estava me contando que grande parte das pessoas que frequentam, que tem o tratamento na ADACAMP, estão em escolas regulares. Qual que é a porcentagem? Tem 191? 120, é grande, né? 130. É bastante gente no ensino regular. E existe essa compreensão? A educação, os educadores e os alunos do ensino regular estão preparados para receber o autista em sala de aula? Eu acho que eles estão se preparando e cada vez mais, tá? Eles estão procurando capacitação, informação, e eu sinto que no nosso município essa inclusão escolar realmente está acontecendo e eu acho que ela vai ser cada vez mais plena. Eu acho que o coleguinha tem uma facilidade muito grande de aceitar, como a Ana falou no início, né? Eu acho que se a escola trabalhar em cima disso, com uma conscientização com as crianças, explicando que todos nós somos diferentes, eu acho que a aceitação vai ser muito grande. E lógico que a escola, dentro do currículo que ela vai oferecer para todos na sala, ela tem que conhecer esse aluno com autismo e planejar, né, um currículo, ações que atendam às suas necessidades, às suas especificidades, né? Ela tem que ter isso centrado. E hoje o município está oferecendo, tem 100 cuidadores, né? Na prefeitura acabou de contratar 100 cuidadores para atender a todas as necessidades, não só do autista, né? Que precisem mais. Então tem... Eles vão ficar o quê? Em sala de aula para servir de apoio para o professor? Sim. De apoio para levar ao banheiro, retirar da sala no momento de crise, não só do autista, mas de outras pessoas com necessidades, né? Então, eu acho que é um grande avanço, eu acho que o nosso município está se preparando muito bem para que essa inclusão aconteça. Mas eu acho que nós temos que nos preparar para uma inclusão social, não só escolar, né? Mas eu já acho que é um grande passo, mas aí né? Já na geração futura. Já né? a geração, então Tá essa geração que já está vendo na escola, ela vai ter um outro olhar no futuro. Quando você fala de interação social, do que especificamente? Da relação com o ser humano? Com o de ser se ter humano. uma família, de se construir uma família, de se ter um namorado? Essas questões para sociais? alguns isso vai ser possível. Na ADACAMP nós tivemos um que já foi casado, nós temos um que dirige. Nós temos, hoje, 3 que estão na faculdade. Nós tivemos, até uns 2 anos atrás, um que concluiu um mestrado na Unicamp. Caramba, então, mestrado. de acordo com as suas habilidades, especificidades, eles podem galgar os mesmos postos que nós, E né? até coisas mais simples. Pegar uma condução, um transporte público, ir a uma praça, a um parque, fazer compras, ir a um restaurante. Ir no cinema, ter uma vida normal, né? Isso, o foco principal, acho que para as crianças pequenas, primeiro, então, é a inclusão social através da escola, né? Depois a inclusão social através do mercado de trabalho, né? Como que está o mercado hoje? Olha, nós estamos com 13 no mercado de trabalho, onde 9 já estão empregados e 3 por conta da... 10 já estão. Um deles trabalha na ADACAMP. Um trabalha na ADACAMP, né? E 3 estão terminando os estudos, um já está na faculdade, está fazendo gastronomia, até por influência do Antonello. E 2 estão concluindo outros cursos, né? Depois eles querem ir para o mercado de trabalho. O que está muito interessante acontecendo, o mercado de trabalho está nos procurando, né? Existem parcerias, Paulo, com o mercado de trabalho pela ADACAMP? Uma... Olha, temos uma situação assim, o jovem com essa idade já está encaminhando, existe esse encaminhamento? Não, esse encaminhamento de forma estruturada, formal, ele ainda não está pronto, ele ainda não tem, nós ainda não temos condições de fazer isso. Hoje nós somos mais procurados do que temos um programa específico para isso. Tá? Até porque a gente está entendendo isso agora, a gente está começando a ver que habilidades podem ser desenvolvidas nessas crianças, vamos dizer assim, para que elas se adequem ao mercado de trabalho. Então nós estamos descobrindo esse caminho. Eu acho que quando a gente já tiver esse perfil totalmente delineado, aí sim a gente pode ir para o mercado de trabalho e oferecer para aquelas empresas que abrem as oportunidades, oferecer aquelas oportunidades. Agora, você disse, Roseli, que as empresas têm procurado a ADACAMP em busca de profissionais, né? Como que é isso? Como que funciona exatamente na prática? Marca uma entrevista, né? Procuram uma informação,
Eles querem saber como que é o autista, como né? lidar, né? Como lidar com ele, em que tipo de função daria certo. Então, às vezes vão assistir o grupo, porque nós temos um grupo semanal com esses meninos que estão, esses homens, né, que já estão empregados, e às vezes eles assistem esse grupo, como ele funciona, como ele atua, né, porque semanalmente eles vão para a Adacamp. E a Adacamp, como ela tem a parceria com as escolas, ela tem uma psicóloga que media também esse programa. Então, qualquer problema que aconteça, a Adacamp está lá para dar um suporte, né. Ela orienta a empresa como deve atender esse funcionário, e ela adapta o serviço para que ele possa atuar da melhor forma possível. Doutora Ana, existe as melhores funções ou funções mais indicadas para a inserção da pessoa com autismo no mercado de trabalho? Ou qualquer tipo de função é possível desde que seja para o desenvolvimento da pessoa? Assim como com qualquer outra pessoa, eles também têm habilidades específicas, mas que não tem nada a ver com autismo. Então, por exemplo, tem pessoas com habilidade motora melhor, outros com habilidade de atenção na área da informática, porque o autismo não toma a pessoa, né? A pessoa ainda fica na frente do autismo. Assim, a pessoa tem as suas características, né? Sua personalidade, sua característica, a sua cultura, os seus valores, né? Os seus estímulos lá de família. Então, são meninos que depois são avaliados individualmente, que habilidade, o que gosta, porque isso é muito diverso, como é em qualquer outra pessoa, né? E aí sim pode ter em algum jovem alguma especificidade que é muito interessante para aquele tipo de trabalho. Mas acho que é uma seleção como é uma seleção em qualquer outro trabalho. E existe esse diálogo com a pessoa, Roseli? Olha, uma empresa nos procurou para fazer assim, você gostaria de fazer? Sim. Como que é esse diálogo com eles? Não, existe toda uma conversa, um questionamento. Todas as semanas eles levam a demanda, né? O que não está agradável, o que está bom, eles são ouvidos. Às vezes não dá certo numa função, eles são readaptados, como todos nós, né? E eles se colocam, todos que estão no mercado de trabalho, eles têm essa capacidade de se colocar, falar das suas angústias, dos seus anseios, das suas realizações. Como todo mundo volta para casa no final do expediente avaliando o seu dia, né? Cansado, hoje não foi bom, é igualzinho. E com relação à empresa e aos outros funcionários, vocês acompanham a adaptação desses jovens no mercado? Acompanha. É fácil a adaptação deles? As empresas conseguem se adequar rapidamente à presença deles ali? Se precisa, os funcionários têm que ter um treinamento específico para lidar com eles? Como que é essa interação na prática? Não, a psicóloga vai, né, conversa com a equipe que vai recebê-los, fala um pouquinho do autismo, como que eles funcionam, né? Porque senão pode ter muito problema de interação social, do convívio, né? Do entendimento. Então, nós temos que explicar para esses funcionários que vão trabalhar com ele como funciona a pessoa com autismo. E aí, quando ele começa a trabalhar, efetivamente, aí a gente vai fazendo o ajuste dessa relação, né? Então, tem sempre alguém responsável, que é o contato, e a gente vai ajustando semanalmente em conversas nesse grupo que discute a melhor forma de se adequar, e quando eles também não querem mais ficar naquela empresa, eles nos comunicam, eles vão fazer a sua demissão e serem colocados em outra empresa. A presença deles numa escola regular e no mercado de trabalho aumenta a capacidade de interação ou a falta de interação como característica deles não avança? Melhora bastante, melhora bastante. Muito. Assim, por que a gente acha tem ganho dos dois lados, Rafaela. Quando a criança vai para a escola, a criança com autismo vai para a escola regular, o amiguinho que não tem autismo sabe como é que ele reage. E ele vai aprender, vai estar exposto à experiência da relação social. É isso que vai conseguir fazer o processo terapêutico, é experimentar, é viver. A gente só se constrói através das relações e isso é processual ao longo dos meses, ao longo dos anos. Se você priva essa criança disso, ou então deixa ela só com pares, né, que também têm a mesma dificuldade, ele não vai estar exposto, por exemplo, a uma linguagem verbal. Você tem que colocar ele junto com as pessoas que estão tendo a linguagem verbal. Né? E, então, no mundo adulto, no mundo futuro, se a gente começa a viver esse processo, e esse é o grande paradigma da inclusão, né?
o mundo é de todo mundo, né? Então todos estão vivendo os espaços deste mundo, né? Ou pelo menos a gente tem tentado tirar as barreiras para que essas pessoas estejam no mundo. Todo mundo ganha, né? Então, ao longo do tempo, provavelmente, essa independência, essa autonomia, esses casos mais graves que hoje a gente ainda, adultos que ainda não são capazes do próprio autocuidado, isso vai diminuindo, né? Essa população vai diminuindo o processo terapêutico, a inclusão é terapêutica. Viver no conjunto da sociedade é terapêutico. Essa pessoa se torna mais independente, mais capaz, ela aprende comportamentos adequados, ela aprende a se tornar independente, ela aprende a comer e se comportar no restaurante, como todos os outros. Se ela é privada disso, ela não vai viver a experiência e não vai conseguir aprender. O ideal de sociedade que a gente pensa, então, para um futuro feliz, para quem tem o autismo no mundo de forma geral, é a aceitação. A aceitação das diferenças. Da sua família, dos seus colegas, da sociedade, do moço que está sentado do lado do ônibus. As mamães reclamam muito isso, que as pessoas no ônibus não... Porque a pessoa com autismo tem um marcador, como, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência física ou a síndrome de Down, por exemplo, que tem uma característica, né? E a pessoa com autismo não tem. Então, se ele faz um comportamento mais imaturo, inadequado, ou a pessoa que está ali do lado, né? Então tem um preconceito, um desconhecimento. Né? A gente não é julgado por tanta coisa Exato. a todo momento, quanto mais uma pessoa que tem autismo. A sociedade tem que compreender isso e apoiar, inclusive, o cuidador que estiver com aquela criança, com aquele adulto, o pai ou a mãe, e a pessoa tem que entender se o fato dela não ter um comportamento padrão. Eu acho que isso ajuda na interação. Eu acho que é o perfil da sociedade terceiro milênio hoje, é de viver abertamente e em conjunto com todas essas deficiências. Ser mais tolerante, né, com a diversidade. Nesse contexto, o que a DACAMP ainda sonha ou almeja para inserir cada vez melhor o autista na sociedade? Nós hoje temos um grande desafio. Como a Roseli falou, hoje são 191 pessoas atendidas. E nós temos do portão para fora uma fila e nós temos que crescer. O desafio é esse, é crescer. Nós temos que aumentar. Hoje nós trabalhamos no limite da nossa capacidade. Então nós temos que aumentar as salas de terapias, de atendimento, temos que aumentar a cozinha, o refeitório para poder ter mais funcionários, mais terapeutas e poder atender mais crianças. Então, uma boa parcela da nossa procura por recursos hoje está no crescimento físico da instituição. Tá? Uma outra coisa que nós queremos, um outro sonho, uma visão que nós queremos, a DACAMP hoje já é procurada por outras partes do Brasil, interior, tem procuras até de Roraima, para entender sobre o autismo. E nós já descobrimos que nós temos lá um know-how, um conhecimento de alguns dos profissionais, de todos esses anos de trabalho, que pode ser útil às vezes a uma pessoa, uma região, até mesmo a um médico lá fora, mais distante, que não tem alguma... Então, quando eles nos procuram, nós temos que ter lá, nossa meta é ter lá um mecanismo de atendimento. Então, se um médico nos procura, ele é atendido por um médico. Se um psicólogo nos procurar, ele é atendido por um psicólogo, um pedagogo e assim por diante. Para poder dar essa assistência, aquilo que nós aprendemos e está dando certo, nós podemos ajudar essas instituições, essas pessoas lá. Agora, Roseli, como você como coordenadora de todo esse trabalho, né? Da pedagogia de trabalho, não da pedagogia de ensino, mas de uma pedagogia de trabalho, de como funciona uma instituição aí de 26 anos. O que você espera para o futuro do autista? O que esperar? O que almejar aí para o futuro do autista na nossa sociedade? Que ele seja aceito plenamente em todo o seu potencial, as suas habilidades, as suas diferenças, que realmente ele seja aceito, que acabe todo esse preconceito, não só para o autista, mas como para toda pessoa com uma necessidade especial. Isso significa que eles ainda têm muito para crescer, mas a gente também, né? A gente também, né? E clinicamente falando, doutora Anelisa? Ainda se existe uma expectativa ou não? Então, eu posso colocar um desejo, que é da gente conseguir, e eu acredito que isso venha agora, nessa próxima década, né? Assim, a descoberta, né, dessa etiologia e talvez de algum tratamento que seja mais eficiente, né, mais eficaz do que... Nós não temos tratamento para o autismo, o que a gente tem são
métodos terapêuticos para adequar o comportamento, estimular as habilidades que estão mais deficitárias, né? Mas que a gente encontra, então, mecanismos de reverter ou de impedir o desenvolvimento do autismo, né? Da forma mais grave, né? Pelo menos. Obrigada, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, Roseli. Obrigada, Anelisa. Vale lembrar, então, que o site da Adacamp é www.adacamp.org.br. Você aí que tiver informações ou precisar de informações no que diz respeito ao autismo, sabe a quem recorrer, pode recorrer à Adacamp. Você também que tiver, de uma forma ou de outra, alguma condição de ajudar um trabalho desse de sucesso aí de já mais de 26 anos, também pode entrar em contato através dos telefones 3272-7889 e também o 3272-9179. Esse foi o programa Espaço Aberto, que hoje tratou o autismo com a instituição Adacamp. Até a próxima.